Fala família, beleza? Por aqui, José Martins e hoje vamos falar da lei de número 13.869 de 2019, a famosa lei de abuso de autoridade. Pessoal, uma lei muito importante, tá? Para o seu concurso, então preste muita atenção. Se vocês estão procurando uma aula objetiva, uma aula direta, sem enrolação, então fica até o final. Pegue sua caneta, pegue seu papel e vamos à nossa aula. Lembrando que essa aula foi dividida em duas partes, tá? Hoje vamos falar do artigo 1 ao 8º. Posteriormente, iremos concluir essa lei, beleza? Então, preste atenção nos pontos mais importantes, pois aqui é direto ao ponto, beleza? A gente só fala daquilo que você realmente precisa para a sua aprovação. Beleza, pessoal? Tamo junto e vamos iniciar a nossa aula. Vamos então iniciar nossa aula falando da lei de número 13.869 de 2019, a nova lei de abuso de autoridade. Pessoal, primeiramente, antes de iniciar nossa aula, quero trazer aqui uma observação. Essa lei, tá? A nova lei de abuso de autoridade, ela revogou a antiga lei, tá? Qual que é a lei que ela revogou? A lei 4.898 de 65, beleza? Então essa lei de abuso de autoridade, a nova lei, ela veio, entrou em vigor em 2019, tá? Isso e revogou a antiga lei, tá? A 4898, beleza? Tranquilo? Então, sem delongas, vamos iniciar a nossa aula. Pessoal, como eu falei, essa é uma lei que trata dos crimes de abuso de autoridade, né? Aqui vamos entender o que é configurado abuso de autoridade e quem pode cometer, tranquilo? E obviamente apontando aqueles pontos mais importantes, os quais você precisa saber para passar na sua prova, tá? Vamos simplificar o máximo para que você entenda de uma maneira resumida e tranquila, tá? Sem ir além daquilo que você precisa. Beleza? Então vamos lá. O artigo 1º, ele diz: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Pessoal, o artigo 1º, ele é muito importante, tá? Pois aqui ele traz a previsão de quem responde por esse crime, tá? De abuso de autoridade, tá? Então, primeiramente, o que essa lei ela define, tá? Essa lei ela define os crimes de abuso de autoridade, beleza? Tranquilo? Agora, pessoal, quem pode cometer o crime o crime de abuso de autoridade? Olha só. Então, os crimes podem ser cometidos por agente público, servidor ou não, beleza? No exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, tá? Que é abuso do poder. É o seguinte, pessoal, vamos entender isso um pouco mais na frente, tá? Mas aqui eu quero que vocês se atentem às seguintes palavras, tá? Agente público, servidor ou não, beleza? Quem vai responder pelo crime de abuso de autoridade? Agente público, servidor ou não. Não interessa se o cara é servidor efetivado, tá? É um servidor público efetivado, ou se é meramente um contratado. E vamos entender agora na sequência. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Aqui, no parágrafo 1º, ele diz: as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Olha só, pessoal, que é o seguinte. No início, já vimos que quem pode responder por esses crimes, né, quem pode praticar esses crimes, é tanto agente público, tá, servidor ou não. Beleza? Tranquilo? Agora, vimos que para se configurar abuso de autoridade requer algumas condições. Beleza? Olha só. Para que aconteça, tá, se configure o crime de abuso de autoridade, esse crime tem que ser cometido mediante, tá, alguma finalidade. Quais são essas finalidades? Olha só, pessoal. A finalidade específica para se configurar abuso tem que ser para prejudicar outrem, tá? Beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Pessoal, preste atenção. Para a sua prova, o que você precisa saber aqui é que só vai se configurar abuso de autoridade, tá? Se aquela conduta ela teve uma finalidade específica, que é de prejudicar outrem,
tá? Ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, beleza? No texto, tá? No enunciado da sua questão, vai estar lá. Fulano de tal cometeu o crime com uma finalidade específica de. Ele vai colocar lá, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, ou terceiro, enfim, ou por mero capricho. Vai colocar lá na sua questão. Então, se tiver falando que teve essa condição, que teve essa finalidade, aí nesse caso sim, se configura abuso de autoridade. Agora, se falar que não tem, que não teve, tá? Que não ocorreu uma finalidade específica, nesse caso, então não tem porquê, tá? Se configurar abuso de autoridade, porque a lei ela é bem clara, pessoal. Ela diz que para se configurar abuso de autoridade requer uma finalidade específica, tá? Tem que ter um dolo, tá? Tem que ter a vontade de ter algum resultado. Qual que é o resultado, pessoal? Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou ao terceiro, ou ainda praticar por mero capricho, simplesmente fazer, porque quer, para satisfazer seu ego, tá? Ou satisfação pessoal. Beleza, pessoal? Então aqui é isso, preste atenção. O artigo 1º, o parágrafo 2º, ele é muito importante para sua prova, então se atente, pessoal, se atente, não pode errar a questão, tá, dessa matéria. Beleza? Tranquilo? Então é isso, vamos lá. Olha só, no parágrafo 2º diz: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Pessoal, aqui é o seguinte, aqui é tranquilo, tá? É fácil, ao mesmo tempo importante para a sua prova. Quando o legislador diz que a divergência na interpretação dessa lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, ele está dizendo o seguinte: se dois juízes, um tem uma interpretação e o outro tem uma outra interpretação, então não vai se configurar abuso de autoridade. Por quê? Porque tem que ser algo direto, específico, tudo bem? Ou é ou não. Se um juiz ele acha que não é e o outro acha que não é, nesse caso, então, o que vai prevalecer é que não é, realmente, que não se configura abuso de autoridade. Perfeito? Tranquilo? Então, guarde isso, pessoal. Guarde isso para você. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, nessa lei não há, tá, crime de hermenêutica, tá? Não há crime de interpretação, beleza? Se houver dúvida, então não vai se configurar abuso. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, basicamente é isso. Guarde isso que você não vai ter dificuldade na sua prova. Beleza? Olha só, eu fiz um esqueminha aqui para que vocês consigam, depois na revisão, só lembrar dos pontos mais importantes, tá? Olha só que algo interessante aqui, ó. Então, como eu falei, pessoal, olha só. Aqui é um pequeno resumo, tá? Quem comete o crime de abuso de autoridade? Servidor ou não? Beleza? Tá. Quando praticado pelo agente com a finalidade específica. Lembra que eu falei? Tem que ter uma finalidade específica. Qual que é a finalidade específica? Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou terceiro, por mero capricho ou satisfação pessoal. Tranquilo? Olha que esquema, pessoal. Aí fica muito fácil, né? E aqui é aquilo que eu te falei, da questão da divergência na interpretação. Não temos crime de hermenêutica, tá? Se houver dúvida, se houver divergência na interpretação, não haverá crime de abuso de autoridade. Beleza? Guarde isso, que você não vai errar a sua questão. Tranquilo? Então vamos avançar para ganharmos tempo. Agora chegamos então no capítulo 2º, né? Que vai falar do sujeito do crime, que aqui é importante também, e você vai entender o porquê. Olha só, pessoal. Aqui é o seguinte, se eu vou... Opa, diminuir um pouquinho aqui, aí. Agora sim. Olha só, pessoal, aqui é o seguinte. O artigo 2º, tá? Ele diz: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de territórios, compreendendo, mas não se limitando, a servidores públicos, militares ou pessoas a eles equiparados. Pessoal, aqui é o seguinte. Ele está dizendo que o que o sujeito ativo, ou seja, quem vai responder, tá, por esse crime de abuso de autoridade, tá, é qualquer agente público, beleza? Que a gente viu lá em cima, qualquer agente público, servidor não. Tranquilo, até aqui, beleza? Ele vai citar aqui da administração pública direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, enfim, município, território, tá? Compreendendo, mas não se limitando. Olha só. Quando ele diz compreendendo, aqui, ó, mas não se limitando a servidores públicos militares ou a pessoas equiparadas, ele está dizendo que aqui é um rol
exemplificativo, tudo bem? Ele trouxe aqui na redação um rol exemplificativo, porque essas pessoas que estão elencadas aqui vão responder, porém, não são só elas, tá? Não são só essas pessoas. Haverão outras pessoas também que vamos falar logo na frente, mas eu quero trazer para vocês aqui o que a lei previu. Olha só, a lei disse que vai responder os membros do Poder Legislativo, tá? Aqui. Membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Olha só, aqui pessoal, aqui são alguns órgãos, tá? Que vão responder, obviamente que os seus servidores vão responder pela essa lei, porém aqui é só um rol exemplificativo, não são só esses, tá? Aqui é uma previsão legal, porém não se limita a isso, vai muito além, tranquilo? Então pode ser militares, tá? Ou pessoas equiparadas, além desse que eu acabei de falar. Vamos entender um pouco abaixo, beleza? Olha o esqueminha que eu trouxe para vocês, pessoal. Depois vocês vão ver na revisão que vai ficar bem mais fácil, tranquilo? Então, como eu disse, aqui é um rol exemplificativo, tá? E não se limita nesses que estão aqui, simplesmente para trazer aqui exemplos, né, de quem vai responder, porém vai muito mais além, tranquilo? Olha só, então, quem vai responder pela abuso de autoridade? Servidores públicos e militares ou pessoas equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselho de contas, tranquilo? Olha só, qualquer agente público, servidor ou não, beleza? Da administração direta, administração indireta ou fundacional, qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, município e território, tranquilo? Aqui é muito fácil, pessoal. É só pegar esses pontos aqui, lembrar desses órgãos que vocês não vão errar, tranquilo? É algo muito fácil, né? É aquilo que eu falei, tá? Esse órgão, esse rol, ele é exemplificativo, não é taxativo, tranquilo? Vamos lá então avançar. Agora chegamos então na ação penal, que é muito importante, tá? No artigo 3º, tá? Muito importante, preste atenção. Logo no artigo 3º, pessoal, diz: os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Pessoal, preste muita atenção, tá? Todo crime, tá, previsto nessa lei é de ação pública incondicionada, não é condicionada, é incondicionada, ou seja, independe de uma representação, tudo bem? O processo vai ocorrer independentemente se a vítima ali ela vai representar ou não, tá? É incondicionada, independe da vontade do ofendido, tranquilo? Preste atenção, pessoal, aproveitando aqui, olha só, nessa lei, tá? A lei de abuso de autoridade, essa lei de abuso, preste atenção, aqui, pessoal, essa lei de abuso de autoridade, nesse caso aqui, não há, tá, previsão de crime de reclusão, beleza? Não há previsão de crime de reclusão. Todas as penas previstas nessa lei é de detenção. Preste atenção, tá? Se na sua questão aparecer lá, ó, falando que alguém vai responder por reclusão, já elimina, tá? Já elimina, porque não há previsão de reclusão. Todas as penas serão de detenção. Tranquilo? Pega o bizu. Agora chegamos no parágrafo 1º, que diz: será admitida a ação privada se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será decidida num prazo de 6 meses, contado da data em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Pessoal, aqui é o seguinte, olha só, presta atenção. No parágrafo 1º e 2º, ele está dizendo que é o seguinte: a regra aqui, tá, nessa lei, é que a ação penal pública incondicionada, beleza? Foi o que eu falei agora há pouco, tranquilo? Só que existe uma exceção, beleza? Olha só, será admitida a ação privada, tudo bem? Quando que será admitida a ação privada? Se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, tranquilo? Ou seja, pessoal, preste atenção aqui.
o MP ele tem um prazo, tá, para oferecer a denúncia. Se o MP, por algum motivo, não oferece a denúncia e esse prazo ele se esgota, tá, então será admitida a ação privada, ou seja, o ofendido, a vítima, pode entrar com uma ação privada, tudo bem? Por quê? Porque o MP ele foi omisso na questão das suas atribuições, ali, por algum motivo ele não ofereceu denúncia, beleza? A partir do momento que se esgota, tá, o prazo, o MP interpor ali a denúncia, né, oferecer a denúncia, nesse caso, a ação privada ela será exercida, tá, no prazo de 6 meses, ou seja, contado da data em que se esgota o prazo para oferecimento de denúncia. Ou seja, pessoal, a partir do momento que se esgotou o prazo do MP, tá, e o MP não ofereceu denúncia, então, para que a ação privada seja impetrada ali, o que acontece? A pessoa terá 6 meses, tá, para entrar com a ação, contado a data em que se esgota o prazo, tá, do MP. Então, ou seja, a parte privada ali tem 6 meses para oferecer a denúncia, para entrar com aquela ação. Tranquilo, pessoal? Então, recapitulando, a regra é que uma ação penal pública incondicionada, tranquilo? Porém, tem uma exceção. Qual que é a exceção? Se a ação penal pública ela não foi tentada no prazo legal, tá? Se o MP não oferecer denúncia no prazo legal ali, no prazo previsto, tá? Então, nesse caso, caberá a ação privada, tranquilo? E nesse caso, o prazo para ser exercida ali a ação privada será de 6 meses, tá? Contado a partir da data que se esgota ali o prazo para oferecer a denúncia por parte do MP. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é isso, basicamente é isso, tá? É algo bem simples mesmo. Preste atenção nos detalhes que vocês vão se dar bem na sua prova. Agora chegamos numa parte muito importante também, pessoal. Preste atenção aqui, tá? Que nada mais os efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Muito importante. Olha só. Artigo 4º. São efeitos da condenação. São efeitos da condenação. Preste atenção. 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Olha só, pessoal. Eu já vou falar um pouco da primeira parte, número 1, que diz assim, ó, que um dos efeitos da condenação torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Olha só, quando ocorrer um dano ali, tá, por parte ali do agente público, servidor ou não, nesse caso, se ele provoca, tá, nesse caso, com aquela prática dele de violência, tá, de abuso de autoridade, provoca um dano contra qualquer pessoa, o efeito ele é certo, tá? Vai ter a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, tudo bem? Só que é o seguinte, preste atenção, o juiz, tá? Ele vai fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos, certo? O juiz vai fixar na sentença o valor mínimo para a reparação do dano. Porém, pessoal, para que isso aconteça, o ofendido precisa fazer um requerimento, tá? Fazer um requerimento ao juiz, beleza? O juiz precisa ser provocado, pessoal. Olha só, o efeito ele é certo, tá? A pessoa ali, o agente público, quem causou o dano é obrigado a reparar, tá? Tudo bem? E o juiz, ele vai colocar na sentença um valor mínimo, tá? Para a reparação do dano. Tranquilo? Porém, é necessário, preste atenção, é necessário que o ofendido ali, que é a vítima, faça esse requerimento, ou seja, faça esse pedido para que o juiz ele conclua esse processo, beleza? O juiz não vai agir de ofício, tá? Houve um dano? Houve, beleza. Mas para que ocorra a reparação e o juiz determine o valor mínimo da reparação ali, tá? Causado pela infração, então o ofendido, que é o mais interessado, precisa fazer um requerimento. Beleza? Fez o requerimento ali, o juiz ele vai colocar na sentença, tá? De uma forma motivada. Tranquilo? Então, esses são os detalhes mais importantes. Anote aí, não deixe de
Já não tá, pois é muito importante mesmo, tranquilo, pessoal? Agora chegamos então número 2, que diz: a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Tá? Olha só, pessoal, aqui o 2 diz a inabilitação, tá, para o exercício, cargo, ó, mandato, função pública pelo período de 1 a 5 anos. O que você precisa lembrar aqui? Você precisa lembrar, tá, desse período de 1 a 5 anos. Inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Tranquilo? Lembre-se, 1 a 5 anos. 1 a 5 anos o quê? Inabilitação, tá? De quê? Do mandato, função pública inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Recapitulando aqui porque é muito importante. Beleza, pessoal? Tranquilo? E o 3 diz: a perda do cargo, do mandato da função pública, ou seja, pode ser suspenso de 1 a 5 anos, né? No caso, a função pública, o mandato ali, ou pode perder, tá? Perder o mandato ali, ou a função pública, beleza? Então, ele pode ser suspenso de 1 a 5 anos ou pode perder. No caso de perder, é um pouco mais complicado, tá? Eu vou explicar agora que vocês vão entender da forma mais fácil. Olha só. É aqui, pessoal, preste atenção, olha. 2 e 3 aqui, ó. 2 e 3 não são automáticos. Como assim? Eu vou explicar para vocês, ó. 2 e 3 não são automáticos. O que é 2 e 3 aqui que tá falando? Inabilitação, exercício de cargo de mandato ou função pública pelo período de 1 ano, certo? E o 3, a perda do cargo, mandato de função pública. Não é automático. Ou seja, pessoal, presta atenção. Olha só. São condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarado motivadamente na sentença. Olha só, presta atenção. Nesse caso aqui, em 1 e 2, tá? Na inabilitação por 1 a 5 anos e a perda do cargo ou mandato ou função pública, não é automático. Por que não é automático? Porque precisa de motivação, pessoal. Tem que ter motivação, beleza? Precisa ser reincidente, tá? Ter ocorrência de reincidência ali no crime de abuso de autoridade, tá? Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Precisa ter motivação, tá? E o juiz vai ter que colocar na sentença, beleza? O juiz motivadamente vai colocar na sentença. Então, para ter a inabilitação, tá, do cargo ali, mandato, função pública, ou a perda do cargo, mandato, tá, ou a função pública também tem que ter uma motivação, beleza? Tem que estar fixado na sentença, beleza? Tem que ter ocorrido reincidência em crime de abuso de autoridade. Olha só, reincidência em crime de abuso de autoridade, beleza? Então não é o que você precisa lembrar aqui, pessoal. Preste atenção. Você tem que lembrar que 2 e 3 não são automáticos, porque precisa de motivação, beleza? Qual que é a motivação para que isso aconteça? Reincidência nos crimes de abuso de autoridade, tá? Lembre-se, não é automático, não é automático. Eu vou colocar porque vai ter questão que vocês vão ver que vai falar nisso, beleza? Então, preste atenção, não é automático. 2 e 3, tranquilo? Então, sem delongas, vamos continuar nossa aula para ganharmos tempos. Ganhamos tempo, né? Olha só, pessoal, que interessante. Chegamos então no artigo 5º, que vai falar das penas restritivas de direito. Vamos lá. Artigo 5º. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei são. Olha só. Então aqui é o quê? Aqui são as penas restritivas de direitos substitutivas. Aqui, substitutivas das privativas de liberdade. Ou seja, pessoal, seria uma pena, né? Seria uma pena privativa de liberdade, só que vai ser substituída pela restritiva de direito, tá? E quais são elas? Prestação de serviço à comunidade, atividades públicas, suspensão, tá? Suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Pessoal, aqui no 2, preste atenção, que o examinador, ele vai querer te confundir, ele vai confundir você lá com a questão da inabilitação, ó. Ele vai confundir você com a
inabilitação de 1 a 5 anos, tá? Então não cai nessa. Então aqui, nessa parte, tá falando de 1 a 6 meses, tá? É a questão da suspensão, beleza? Não é inabilitação, é suspensão, tranquilo? Não confunda, pessoal, não caia na pegadinha. E o parágrafo único diz: as penas restritivas de direito podem ser aplicada autônoma ou cumulativamente. Ou seja, pessoal, ela pode ser aplicada tanto só à prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, ou pode ser aplicado às duas, tá? Pode ser aplicado às duas. Tanto isolada como em conjunto, tá? Então, vai ficar a critério ali do juiz e como aconteceu ali o crime, beleza? Então, recapitulando: 1. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Suspensão de exercício do cargo ou função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda do vencimento e vantagem. Pessoal, esses pontos vermelhos aqui, preste atenção, tá? É o que é mais importante. Então, o prazo de suspensão é de 1 a 6 meses, tá? Com perda do vencimento e desvantagem. Tranquilo? Beleza? E as penas restritivas de direito, elas podem ser aplicadas tanto autônoma ou cumulativamente, ou seja, sozinha ou em conjunto. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos avançar. Chegamos então agora no artigo 6º, né, que vai falar das sanções de natureza civil e administrativa, que é interessante também. Vamos lá. Que fala o seguinte, pessoal: artigo 6º. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que independentemente das sanções de natureza civil, ou seja, independentemente do que ocorrer na área civil ou administrativa, tá? As penas nessa lei serão aplicadas. Basicamente é isso, tá? Então vai ser aplicada de qualquer forma, independente de qualquer outra situação. Parágrafo único. As notícias de crimes previstas nessa lei, que descreve falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Pessoal, aqui eu já vi cair em prova, tá? O parágrafo único. Então eu vou passar para vocês o que pode cair. Olha só. Na verdade, a letra da lei. As notícias de crimes previstas nessa lei, que descreve falta funcional, tá? Ou seja, crimes em razão do cargo ali, tá? Os crimes ocorridos quando o funcionário está trabalhando, tá? Crime funcional, serão informados à autoridade competente. Ou seja, pessoal, de repente, um guarda municipal comete um crime de abuso de autoridade, lá na abordagem, por exemplo. Ou seja, então o seu superior, tá? Na verdade, a autoridade competente, né? Será ali informada, tá? Com vistas na apuração, tá? Vai acompanhar tudo o que ocorreu. Tranquilo? Sem novidades? Vamos então avançar, pessoal. O artigo 7º aqui é muito importante. Eu vou tratar com vocês agora de uma forma bem simples e objetiva, tá? Que diz: artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Olha só, pessoal, aqui, preste atenção, tá? Quando ele diz que as responsabilidades civil, administrativa são independentes da criminal, tá? Não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham decidido no juízo criminal. Olha só, aqui é o seguinte, preste atenção. O que ele está dizendo? Se na esfera penal, tá? Foi decidido que não houve crime, que o agente público ali cometeu aquilo, tá? Dentro do excludente licitude, na legítima defesa, ou seja, não ocorreu nenhum crime. Então, se na esfera penal, no juízo penal, foi decidido que nada ocorreu, que aquela pessoa não vai responder por nenhum crime, então não tem por que punir, tá, o agente na área civil ou na área administrativa. Basicamente é isso, tá? Então é isso, pessoal. Então, se na esfera penal foi decidido que não houve crime, então será também tirado qualquer processo da área civil e da parte da área administrativa, tá? Como assim? Eu vou explicar agora, vocês vão entender de uma forma mais tranquila. No artigo 8º, olha só. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade e legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício irregular de direito. Olha só, pessoal. Quando fala assim, faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. Olha só, é aquilo que eu falei aqui em cima, tá? Se fez coisa julgada, se
esfera criminal ali foi decidido, tá, que o agente público ali, servidor ou não, ele agiu, tá, no estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, aqui ó, ou no exercício regular de direito, pessoal, já era, acabou, entendeu? Ele não vai responder nem na esfera penal, nem na área civil, muito menos na área administrativa. Por quê? Porque a esfera penal se sobrepõe nesse caso. Porque se for decidido que não houve crime, por que ele vai então responder por uma reparação? Por exemplo, ali vai na ação do agente público ali, vamos supor que de repente ele lesionou a pessoa ficou com uma fratura lá, de repente quebrou uma perna, por exemplo. Ou seja, aí aquela pessoa processou ele na área civil aqui, que era indenização. Só que na esfera penal, foi decidido lá, já fez escolha julgada, tá? Fez escolha julgada lá, dizendo que não houve crime nenhum, porque ele agiu no estado de necessidade, tá? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, nesse caso, pessoal, automaticamente, se fez escolha julgada, vai fazer escolha julgada, então, no âmbito civil e também no campo do direito administrativo, né? Na área administrativa também, tá? Disciplinar. Às vezes também foi aberto ali um PAD ali, né? Processo administrativo e tal, enfim. Nesse caso também o processo será extinto, será arquivado, porque foi decidido na área penal que não houve crime, beleza? Então, nesse caso, aquele agente será absolvido, beleza? Porque fez escolha julgada. Tranquilo? Beleza? Basicamente isso. Eu fiz um resumão aqui para você entender. Então eu vou recapitular novamente. Olha só. Se tá assim na, se no juízo criminal foi decidido que não houve crime, tá? Olha só, que não houve existência ou autoria de fato, tá? Então nesse caso ele não vai responder na esfera penal, nem na área civil e nem na área administrativa, beleza? Tranquilo? Então basicamente é isso, pessoal. É uma aula bem objetiva mesmo para vocês pegar aquilo que realmente te interessa, tá? Sem enrolação, direto a um ponto. Pessoal, vamos parar por aqui, tá? Até paramos no artigo 8º, estamos na aula 1. Posteriormente já vamos iniciar a aula 2 e vamos finalizar essa lei, tá? Essa lei vai ser dividida em duas partes, aula 1 e aula 2. Beleza? Então por enquanto é isso. Até a próxima aula. Fique com Deus.